Livro de Esdras, capítulo 8. Estes, pois, são os chefes das casas paternas e esta genealogia dos que subiram comigo da Babilónia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Fineias, Gerzom, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Beet-Moab, Elianoi, filho de Zacarias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com eles 300 homens. E dos filhos de Adin, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E com os filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jael, e com ele 200 homens, 218 homens. E dos filhos de Selomite, e os filhos de Josafias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Babai, Zacarias, o filho de Babai, e com ele 120 homens. E dos filhos de Asgade, Jonaã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jael, Semaias, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai, Zabud, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficámos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Zaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Elnatã, que eram entendidos. E enviei-os com mandado de Ido, o chefe, no local chamado Casífia. E falei a eles o que deviam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Casífia, que nos trouxeram ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Sebarias, com os seus filhos e irmãos 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e filhos deles 20. E dos netieus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, que nos humilharemos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas o poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto a nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serbias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos que eram a oferta para a casa do nosso Deus, e ofereceram ao rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro. E 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom material lustroso, tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus dos vossos pais. Vigiai, pois, e guardais até que os peseis na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, à casa do nosso Deus. E partiram do rio Ava, no dia 12 do 1º mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armaram ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Fineias, e com eles Josabade,
filho de Jesuá, e Noadidas, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 10 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, todo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e os governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo da casa de Deus.